Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando de uma maneira mais filosófica sobre a fobia que o Finn, protagonista de Hora de Aventura, possui e sofre durante esse desenho. O Finn, que sofre de uma talassofobia, que é a fobia do mar, faz uma leitura durante um episódio desse desenho sobre como a gente precisa vencer os nossos medos para salvar quem a gente ama, salvando a vida do Jake no fim desse episódio. Mas eu acredito que nesse vídeo, que já é um pouco antiguinho, a gente não falou tanto sobre o que é a talassofobia e sobre como ela representa o frágil cérebro do ser humano. E cabe a gente hoje fazer uma análise mais técnica sobre o que é essa fobia, mas também é uma análise filosófica, porque você tá no vídeo do Phantom, do Por Trás da Fechadura, filosofias, tá ligado, né? Mas a gente precisa ainda olhar de uma forma mais técnica e psicológica sobre o que é a talassofobia e sobre como ela representa o sofrimento das pessoas na sociedade. Talassofobia não é só uma fobia do mar. Se a gente olhar para isso de uma forma mais profunda e mais filosófica, tem toda uma conexão sobre o mar representar o medo do desconhecido e o medo da solidão. E hoje, no Por Trás da Fechadura, a gente vai conversar sobre isso. Hoje a gente vai se aprofundar sobre o que é talassofobia e como Hora de Aventura representou a triste fragilidade do cérebro humano em um de seus episódios. Então não sai daí. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos entender nesse vídeo o que causa uma talassofobia. E só na origem dessa fobia a gente já vê que ela é bem profunda e bem confusa. Não se sabe ao certo o que causa a fobia do mar, e por isso que é interessante a gente conversar sobre ela hoje. A gente só tem suspeitas de que o que causa a talassofobia seja eventos traumáticos ou pouca familiaridade com o mar. E esses eventos traumáticos que eu mencionei incluem, por exemplo, uma pessoa ter quase se afogado na infância, ou ter frequentes pesadelos com o fundo do mar, ter visto alguma coisa no fundo do mar que ela tem medo, como algum bicho em algum vídeo na internet, e por aí vai. Inclusive, eu quero até fazer um experimento com vocês nesse vídeo. Eu vou estar colocando vídeos de teste para ver se você que está assistindo é portador de talassofobia, e você me conta nos comentários se você sentiu desconforto vendo esses vídeos que estão passando na tela. Eu vou deixar eles passando um tempinho enquanto eu vou falando. E bom, continuando. É conhecido pelos psiquiatras que a fobia do mar tem níveis de intensidade. Tem pessoas que sentem muito desconforto olhando para um mar profundo e tem gente que fica só um pouquinho arrepiada e incomodada, mas ela ainda consegue tomar um banho de mar se ela quiser. Temos intensidades diferentes para essa fobia e isso é muito individual de cada um. E segundo a psicóloga Cláudia Mello, que eu estou usando de fonte nesse vídeo, um talassofóbico pode ter a sensação de medo do mar, até mesmo porque essa pessoa portadora dessa fobia escutou alguma história, como uma lenda urbana de um monstro no lago. É bem complexo as causas dessa fobia. E se a gente conectar isso com o fim de Hora de Aventura, a gente abre ainda mais dúvidas sobre a fobia dele. O que será que o Finn passou para ter isso tudo? Será que ele foi afogado quando era criança ou era bebê, ou brincou perto de um rio e tropeçou e isso fez ele ter medo do mar? Será que foi isso? Será que alguém próximo a ele contava histórias de lendas urbanas debaixo do oceano e isso marcou ele de alguma forma? São muitas dúvidas e a gente não consegue cravar nada. Até porque a gente sabe pouco sobre a infância desse personagem, mas a gente sabe que ele foi uma criança abandonada pelos seus pais. Porém, tem uma coisa que a gente pode deduzir da vida do Finn. Segundo diversos psicólogos, você conviver longe da sua fobia pode te fazer muito mal. Claro que você só se jogar no mar e enfrentar a sua fobia logo de cara e no sangue frio, igual o que o Jake tentou fazer com o Finn nesse episódio, pode não ser a melhor abordagem para se lidar com uma fobia. Mas você conviver longe da sua fobia faz mal, porque você não trabalha em vencer essa fobia. E é justamente isso que a gente pode deduzir. O Finn não conviveu perto do mar o suficiente, porque ele parece ter muito medo e uma fobia em intensidade alta quando ele vê um mar. Mas ainda assim, não dá para ter tanta informação sobre o que causou especificamente essa fobia nele. Mas tem uma coisa que eu deduzo que seja o causador disso, e é aí que entra uma parte mais filosófica na história. Você já parou para pensar o que é o simbolismo de você estar no fundo do mar? Ou pior, você já parou para pensar no simbolismo de você estar caindo no fundo do mar, se afogando e afundando?
É um pensamento perturbador se a gente pensar e se colocar no lugar de alguém que está afundando, mas esse pensamento se encaixa no vídeo. O Finn foi uma criança abandonada. Por muito tempo ele chorou sozinho e não tinha ninguém para proteger ele até ele ser acolhido pela mãe do Jake. E isso, em outras palavras, significa que o Finn foi uma criança que, metaforicamente, viveu nessa solidão do fundo do mar. Ele viveu como se estivesse caindo profundamente em um limbo de sentimentos e não tinha ninguém para salvar ele, similar a alguém afundando no fundo do mar. Ele conviveu muito tempo ao lado da solidão, e isso causa medo nele. E talvez é aí que entra a talassofobia. Talvez o sentimento que ele sentia quando era mais jovem de estar abandonado volte para a mente dele quando ele olha para o fundo do mar. O medo da sensação de afundar remete ao sentimento de estar abandonado, que é metaforicamente mostrado por essa imagem de alguém caindo e afundando no fundo de um mar sem ninguém para socorrer. E talvez, só talvez, é por isso que o Finn tem fobia do mar. Na verdade, não era uma fobia do mar que ele poderia ter até aquele episódio. Talvez ele tinha medo da solidão. A solidão que o mar proporcionava para ele com todo o seu vazio.